Você vai ouvir Cacu, capítulo 170. A caminhada para um reavivamento da Igreja. Extraído do livro do profeta Cacu Filipe, o único profeta verdadeiro, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, em cumprimento do clamor de Mateus 25:6, para a salvação da nossa geração. Cacu chapitre 170, la marche vers un réveil de l'Église. Cacu 170. A caminhada para um reavivamento da Igreja. Instruções que eu, o profeta Cacu Filipe, escravo de Jesus Cristo, dei aos santos em relação aos mandatos e consagrações para a caminhada para um reavivamento da Igreja. Antigamente, em Israel, havia cidades de refúgio que eram Quedes, na Galileia, Bezer, no deserto, Golã, a leste do Jordão, Ramote, em Gileade e, finalmente, Siquém e Hebrom. Não importava o mal de que alguém fosse acusado, se ele conseguisse entrar numa dessas 6 cidades, ninguém deveria tocá-lo. Fora dessas 6 cidades ou lugares, havia um 7º lugar que era o Templo de Jeová em Jerusalém. Portanto, se alguém fosse culpado ou acusado de um crime e conseguisse entrar no Templo de Jeová, ninguém deveria tirá-lo do templo para puni-lo. Quem o tocasse chamaria maldição sobre si mesmo, sobre a sua casa e sobre a sua descendência. Entre as nações não há cidades de refúgio, mas há atos de refúgio. Por exemplo, se um homem culpado ou acusado de um crime for perseguido, se ele cair com o rosto em frente a um ancião ou a uma pessoa idosa e agarrar o seu pé, ninguém deve tocá-lo. É uma ordem de Deus. E esse ancião tem a obrigação de falar em favor desse acusado. Quem for contra essa ordem chama maldição sobre si mesmo, sobre a sua casa e sobre a sua descendência. E no mesmo sentido, seja em privado ou em público, fora de uma confissão, quando alguém quiser dizer algo que considera forte ou que ele teme, ele pode dizer à pessoa ou à audiência: se o que vou dizer for mal, considerem que foi um cão que falou e perdoem-me. A partir dessa fórmula, ele está protegido, mas o líder pode interrompê-lo enquanto ele fala. Mas não importa o que ele tenha dito ou vá dizer, ele não precisa temer. Apenas, depois de falar, ele não deve defender a sua posição, a menos que ele queira esclarecer um ponto ou que lhe seja feita uma pergunta sobre isso. E vocês podem simplesmente dizer que o que ele disse não está correto ou não está bem. Mas por causa dessa fórmula que ele disse, vocês não podem lhe atacar. Somente Deus será o seu juiz. E quem manifestar ira ou rancor contra ele, ou o tratar mal por causa do que ele disse, chama a maldição sobre si mesmo, sobre a sua casa e sobre a sua descendência. Isto é um mandamento de Deus e uma ordenança eterna. E se, sendo um irmão ou uma irmã, agires mal contra ele, a tua confissão deve exigir uma punição mais severa do que a punição daquele que ataca alguém que interveio na sua confissão. Muito bem. Após os serviços de cura no Zimbábue dos apóstolos Pedro Aleixo, Pascal Vichy e Yannick Aka, vários irmãos e irmãs dirigiram-lhes os seus pedidos de perdão por os terem desprezado. Os milagres que vocês veem através dos meus discípulos é a Santa Igreja que está a entrar num reavivamento. Em junho de 2025, uma mulher ouvia um capítulo da minha mensagem sobre os serviços de cura e levantou-se da sua cadeira de rodas. E se um simples áudio pode produzir um milagre tão grande, por que alguns homens e mulheres não podem? Não é às pessoas que Deus dá os mandatos? Deus o fará e os vossos olhos o verão. Haverá um reavivamento e um êxodo. E todos aqueles que amam a Deus virão de todos os cantos da terra para este reavivamento e se reunirão nesta mensagem do clamor, de Mateus 25:6 para a sua salvação. Eles saberão que as igrejas e as religiões fora desta mensagem foram apenas locais de trânsito para eles, como os judeus no Egito. Pela graça de Deus, os apóstolos Pedro Aleixo, Pascal Vichy
e Yannick Aka visitarão novamente alguns países para serviços de cura. Mas para um reavivamento, esta dimensão deve estender-se a um grande número de pessoas. Cada país deve ter irmãos e irmãs com dons de cura. Qualquer pessoa que tenha testemunhos de milagres ou curas instantâneas após a sua oração deve contactar o apóstolo Yannick para lhe enviar os seus testemunhos em áudio ou por escrito, juntamente com os vídeos dos testemunhos, para que ele venha receber o mandato do profeta. Assim, depois dos apóstolos Pedro Aleixo, Pascal Vichy e Yannick Aka, outros pregadores se comprometeram com a cura divina com testemunhos de milagres e curas instantâneas. Os 3 primeiros pregadores que deram este passo são o apóstolo Silen Kabinde, da África do Sul, o apóstolo Raul Sodoquim, do Benin, e o pregador Feti Mkwanazi, da África do Sul. 3 irmãos que nunca tinham feito os 20 minutos de pregação num serviço de cura. Enquanto eu falava com cada um deles, o meu coração estava cheio de alegria. No que diz respeito aos apóstolos Silen Kabinde e Raul Sodoquim, foi em cultos especiais no sábado, 16 de agosto de 2025. O apóstolo Silen Kabinde estava na 2ª congregação de Diepsloot, na casa do pastor Kubani. Quanto ao pregador Feti Mkwanazi, foi numa sessão de oração pelos doentes após a sua pregação num culto de domingo na congregação de Calfontaine. As orações pelos doentes nos cultos regulares e especiais são principalmente para a cura dos crentes, enquanto os serviços de cura são principalmente para a cura dos não crentes. No entanto, os crentes e os não crentes vêm às filas de oração nos cultos especiais e nos serviços de cura e recebem a cura. Todas as revelações indicam que todos os doentes têm direito à cura. Alguns são curados instantaneamente e outros após o serviço de cura. E outros ainda após o batismo ou durante a caminhada na mensagem. Não importa a tua situação, após ter recebido a oração no serviço de cura, tu deves continuar a perseverar na fé e a acreditar no teu milagre. As nações vêm sob a graça de cura, mas Israel deve restabelecer o seu altar antes de receber a graça da mesma cura. E na audiência pode haver curiosos, simpatizantes e também inimigos. E após o serviço de cura, moscas e outros insetos voadores entrarão em cena para perturbar a disposição daquele que tem o dom de cura, através de mensagens e chamadas telefônicas. E durante os cultos de cura, vocês devem evitar falar com o orador principal, aquele que vai orar pelos enfermos. Evitem perturbar a sua disposição. É com o seu intermediário ou porta-voz que vocês devem falar, e ele falará por vocês. Cada membro da sua equipe deve se dispor como ele. Foi o pastor Richard Mushuana que validou os milagres operados pelo pregador Feti Mkwanazi. O apóstolo Raul Sodoquim registrou vários testemunhos de milagres e curas instantâneas. Parentes e pessoas que conhecem os doentes confirmaram os milagres. Esses milagres ou curas instantâneas já lhes dão o direito de vir receber o mandato do profeta para o reavivamento. É um direito de todo irmão ou irmã. Depois que as informações sobre as suas viagens foram colocadas no grupo do seu país e não receberam oposição, o irmão Boga iniciou as formalidades da viagem para que eles recebessem o mandato. Esses convites serão estendidos a outros dons espirituais e ministérios, incluindo profetas e profetisas. Um culto especial pode assumir a forma de um serviço de cura, com 2 ou 3 pregações de 20 minutos cada. Os dons de revelação, tais como falar em línguas, profecias ou palavras de conhecimento, devem atuar nos cultos especiais e nos serviços de cura. Isso faz parte de um reavivamento. Não se preocupem com quem tentar imitar. O anjo de Deus não permitirá nenhuma imitação. Nos últimos 3 meses, foram-me relatados 5 casos de loucura de irmãos que profetizaram por imitação na mensagem. Além dos apóstolos Silen Kabinde e Raul Sodoquim e do pregador Feti Mkwanazi, tenho a convicção de que vários outros irmãos virão para a consagração e o mandato. Isso é de acordo com a ordem do Senhor Jesus. Estou pronto para recebê-los a todos. Eles passarão de 7 a 10 dias aqui e partirão.
E durante os preparativos para as suas viagens, esses pregadores devem continuar a realizar cultos especiais. Quanto ao transporte para chegarem ao profeta, os seus administradores gerais e o irmão Didier Assamoy tratarão disso. Foi por isso que, em agosto de 2025, pedi que lhe fosse enviado 1/3 ou 1/4 das contribuições. Assim que receberem o mandato, o apóstolo Sile Nkabinde e o pregador Fethi Mkwanazi poderão imediatamente iniciar os serviços de cura, pois já prestaram serviços de cura anteriormente. Qualquer função durante um serviço de cura equivale a estar na água de batismo com aquele que realiza o serviço de cura, da mesma forma que os 20 minutos de pregação. A audiência corresponde à água do batismo. Aquele que recebe o mandato sem ter participado num serviço de cura deve participar antes de iniciar os seus próprios serviços de cura. No entanto, ele continua com os cultos especiais. Quero consagrar pregadores já ativos, pois eles não vão ficar sentados ou enterrar o dom e o mandato. Na perfeita vontade de Deus, os cultos especiais ou os cultos ordinários com oração pelos enfermos são o primeiro passo para a obtenção de milagres instantâneos. Em seguida, vem o mandato pelo profeta e, finalmente, os serviços de cura. Se possível, o culto especial deve ser acompanhado por uma projeção de vídeo de acordo com os seus meios. Isso pode ser feito por um computador, uma televisão ou outro meio. E neste tempo de poder, não há mais perguntas e respostas durante os cultos especiais. A oração pelos enfermos e os testemunhos de curas instantâneas substituem isso. Toda evangelização pública com oração pelos doentes é um serviço de cura, mesmo que não haja imposição de mãos. É com um dom de cura que vocês devem fazê-lo. Os testemunhos de cura a enviar ao apóstolo Yannick devem provir de um culto normal ou especial com confissão pública. Estes cultos são gratuitos e estão ao alcance de qualquer pessoa que deseje organizá-los. É isso que vocês devem privilegiar e multiplicar, com as orações pela imposição de mãos. O apóstolo Sile Nkabinde e o pregador Fethi Mkwanazi são 2 irmãos muito humildes e prestativos. Eles estiveram muito ativos com o profeta na África do Sul e no Zimbábue, em março e abril de 2025. E estiveram muito ativos em julho de 2025 com os 3 apóstolos. Eles são dignos da graça de Deus. O apóstolo Sile Nkabinde é um modelo na mensagem, enquanto o pregador Fethi Mkwanazi era um pecador reincidente que foi expulso da mensagem. Mas, estando fora, ele testemunhava a mensagem e fazia conversões. E foi graças à graça de dezembro de 2024 que ele voltou para a mensagem. Esclareço estes detalhes para mostrar que todos podem beneficiar da graça de um dom de cura, se forem sinceros. É também a prova de que, em Deus, os fortes e os fracos têm direito à mesma graça, se aceitarem humilhar-se e tornar-se servos de todos. E também, estando sob sanção ou expulso da mensagem, qualquer pessoa pode participar ou servir num serviço de cura. Qualquer pessoa, mesmo não batizada, pode servir num serviço de cura, se lhe for dada a oportunidade. E quando prevaleceres para realizar serviços de cura, a tua equipa de serviço de cura será constituída principalmente por pessoas do mesmo país que tu. E os atacadores das suas sandálias de consagração não serão feitos de intestinos de gato ou de rato. Todos nós devemos encorajar por todos os meios qualquer pessoa que tenha testemunhos de curas instantâneas, desde os seus cultos especiais até aos seus serviços de cura. Devemos criar as condições para a expansão do seu ministério. Esses pregadores devem sempre manter a sua consagração e realizar cultos especiais até receberem o mandato do profeta. Eles devem beneficiar da ajuda das suas congregações e do seu país, e eles próprios devem estar sempre em meditação para compreender cada uma das suas revelações. E todos vocês que têm bênçãos financeiras, é vossa missão apoiar essas pessoas. Doravante, quando alguém der um dízimo ou uma oferta superior a $1.000 na sua congregação, deve comunicar isso aos administradores gerais do seu país, e estes decidirão sobre o uso desse dinheiro. O dinheiro de Deus é para a obra de Deus, assim como o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais são para a obra de Deus.
E os grupos da internet dos países e de línguas são principalmente para testemunhar as maravilhas de Deus. Todo apóstolo, pastor ou pregador é convidado a entrar nesta nova etapa para receber o mandato de realizar serviços de cura. Para isso, as congregações devem pensar em ocupar os sábados com cultos especiais. Um culto especial é possível a partir de 5 convidados. Portanto, se um irmão ou irmã disser que recebeu uma revelação de Deus para orar pelos enfermos durante um culto regular ou especial, ele deve comunicar a sua revelação à sua congregação. Se a sua revelação parecer credível e não houver oposição, façam conforme ele disser. Dê-lhe a oportunidade de orar pelos doentes com imposição de mãos. Se ele estiver a dizer a verdade, o anjo de Deus que me enviou estará ali para confirmá-lo. E então, ajudem-no por todos os meios a prevalecer no vosso país, até ser convidado para outros países. Mas se Deus não o confirmar com milagres ou curas instantâneas, ele se confessará na sua congregação e receberá a oração. Mas este é um caso de Cacu 17, versículo 37. Portanto, isso deve ser publicado no grupo do país. Mas ele tem a possibilidade de pedir novamente para orar pelos doentes e caberá a vocês julgar. Deus procura aquele que é cheio de humildade e que está pronto para ser servo de todos como uma criança. Nesta nova dimensão, quem quiser dominar ou comandar os seus irmãos será o último. Os humildes são os privilegiados. Os pregadores Sirle Nkabinde e Feti Mukwanase nunca buscaram os primeiros lugares. Eles nunca fizeram os 20 minutos de pregação num serviço de cura e nunca procuraram fazê-lo. O irmão Feti Mukwanase sempre serviu longe dos palcos dos serviços de cura, mas a graça de Deus caiu sobre ele. As suas revelações disseram-lhe para procurar ser servo dos outros como uma criança. Ele obedeceu, recolhendo cadeiras, ajudando aqui e ali e servindo os doentes através do serviço de ordem. E Deus abençoou a sua obediência. Num serviço de cura, cada um deve ter o seu papel, como num campo desportivo. Alguns receberam de Deus o dom de pregar durante 20 minutos ou de apresentar vídeos de serviços de cura para fortalecer a fé da audiência. Outros, mesmo pregadores, receberam o dom de ser intérpretes, de fazer a chamada ao púlpito, de acompanhar as almas que creram ou de estar no serviço de ordem. Ser pregador não significa, portanto, que você necessariamente tenha um dom de cura, mas que você tem um papel na etapa atual. Todos têm um papel, incluindo aqueles que não são pregadores. Uns para montagens de vídeo, outros para publicações na internet e assim por diante. Graças à revelação, cada um deve desempenhar o papel que Deus lhe destinou para não perturbar ninguém. E você pode desempenhar um papel hoje e outro amanhã, de acordo com a decisão de Deus. Num reavivamento, todos devem estar conscientes de que são chamados a ser atores. Mesmo que sejas um simples irmão ou uma simples irmã, esteja disponível, pois a qualquer momento pode surgir uma situação e serás chamado a orar para a glória do Senhor Jesus Cristo. As instruções que dizem respeito diretamente à disposição para os serviços de cura e ao aperfeiçoamento do dom de cura, tu receberás de Deus através das tuas revelações. Quanto ao teu dormitório, teu modo de vida e os locais dos serviços de cura, tudo deve ser mais barato. A compreensão das revelações é a base fundamental para o sucesso de um ministério de cura. Muitos, mesmo entre nós, não esperavam os milagres que aconteceram comigo na África do Sul e no Zimbábue. E depois da África do Sul e do Zimbábue, alguns, ao meu lado, olhavam para mim como se eu fosse o único que pudesse realizar milagres. Outros, longe de mim, lutavam contra mim para que a chama do reavivamento se apagasse na minha mão. Mas Deus ainda os surpreendeu, operando milagres pelas mãos dos apóstolos Pedro Aleixo, Pascal Vichy e Yannick Aka. E agora, isso será feito por muitos discípulos, homens e mulheres. Após a palavra, quero conduzir a Igreja do Senhor Jesus Cristo a um grande reavivamento pelo poder do Espírito Santo. Esse é o meu objetivo. A Terra deve conhecer um grande reavivamento no nosso tempo.
A multidão de líderes religiosos que recusou a vir aos meus convites para receber os dons de cura e milagres, Deus alcançará o objetivo sem eles. Através dos meus discípulos e daqueles entre eles que acreditaram, alcançaremos o objetivo. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Quando vi o vídeo dessa mulher no culto de cura em Gweru, foi uma ressurreição. Ela estava morta. Vejam o seu filho sem esperança, segurando a cabeça dela e tocando o peito da mãe para saber se o coração ainda batia. Ela estava a morrer. Mas foi a oração do apóstolo Yannick que a trouxe de volta à vida. Antes de chegar ao hospital, ela já tinha recuperado a consciência e conseguia sentar-se sozinha na cadeira de rodas do hospital que a transportava, em vez de numa maca. Foi uma ressurreição. Ela estava na mesma condição que a mulher agonizante em 10 de março de 2025, no Acacia Hall, que estava a sangrar até a morte e que me fez entrar no auditório antes do tempo. Essa mulher de Gweru tinha perdido sangue durante 7 anos, apesar dos esforços da medicina. Foi a mesma oração que parou a hemorragia instantaneamente, que a ressuscitou no auditório de Gweru, quando Satanás, vendo o seu fracasso, se enfureceu contra ela para matá-la. A Terra não acredita mais na cura divina como acreditavam os primeiros cristãos. As pessoas estão doentes. Os religiosos que deveriam orar pelos doentes fazem fila nos hospitais com doenças graves que eles arrastam há anos. A Bíblia diz em 2 Crônicas 16, versículo 12: No 39º ano do seu reinado, Asa adoeceu dos pés, até que a sua doença se tornou muito grave. E mesmo na sua doença, não procurou o Senhor, mas os médicos. Esta é uma passagem da Bíblia que deveria interpelar qualquer homem religioso que esteja em tratamento de uma doença há mais de um ano. Seja hipertensão, diabetes, hemorroidas ou qualquer outra doença, é um castigo de Deus a partir do momento em que a tua doença atinge um ano. E se alguém te disser que em 2 Crônicas 16, versículo 12, não se trata dos médicos que estão nos nossos hospitais, saiba que essa pessoa é desonesta. Sejamos sinceros como Gedeão em Juízes 6, versículo 13. Gideão era sincero e honesto. É por isso que ele pôde exclamar em Juízes 6, versículo 13. Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Todos vós, homens religiosos da terra, arrependei-vos e voltai para Deus. E Deus vos curará e vos dará o seu poder. E através de vós e de mim, Deus curará e trará de volta para si todos aqueles que não o conhecem. Em Deus, nenhuma doença é incurável, nem mesmo o HIV, que curei várias vezes. Ninguém deve considerar a sua doença como um castigo eterno de Deus até a sua morte. O castigo eterno, o Senhor Jesus suportou em nosso lugar na cruz de Gólgota. A cura divina é real e atual. Este é um apelo de Deus para trazer o Deus da Bíblia Sagrada para fora da história pelo poder do Espírito Santo através de milagres e cura divina. Este é o apelo de Deus para mostrar à humanidade que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quem ama a Deus deve responder a este apelo. Enquanto as igrejas devem promover a cura divina, são elas que praticam atos anticristos. Todos os anos, igrejas constroem hospitais e distribuem milhões de cadeiras de rodas e algumas muletas a deficientes e paralíticos em todo o mundo. E neste ano de 2025, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias ofereceu mais de 600 cadeiras de rodas e muitas muletas aos paralíticos e deficientes físicos da Costa do Marfim, enquanto eu prego a cura divina. O Senhor Jesus Cristo nunca disse à igreja: ide, pregai as boas novas, construí hospitais, distribui cadeiras de rodas e muletas aos paralíticos. Isso é contrário à missão dada pelo Senhor Jesus Cristo à igreja. É incomum e anticristo. E depois de lerem ou ouvirem, todas as igrejas que cometeram atos semelhantes devem arrepender-se e pedir perdão publicamente a Deus e à humanidade. E depois de pedirem perdão, em sinal de redenção, devem ser as primeiras a juntar-se a este despertar para o regresso do poder do Espírito Santo à Igreja. Em toda a África, Europa,
América ou Ásia, este apelo é dirigido a todos por parte de Deus. Quebremos as nossas barreiras eclesiásticas e caminhemos juntos pelo regresso do poder do Espírito Santo à Igreja. E todos os líderes religiosos devem levantar-se e motivar todos aqueles com quem trabalham a entrar neste despertar. Um despertar precisa que um homem se levante primeiro e chame os seus irmãos para se levantarem. É isso que está a acontecer agora. E vocês devem estar entre os primeiros a responder a este apelo. Não se trata de Cacu, Filipe, ou de tal ou tal igreja, ou de tal ou tal profeta, ou homem de Deus, mas trata-se de Cristo e da salvação. De tudo o que me reprovam, perdoem-me. Desde sempre, é por meio de um homem que Deus age para com os homens, e Deus nunca mudará a sua maneira de agir. E esse homem pode ser o vosso vizinho ou mesmo o vosso inimigo, e vocês são obrigados a ouvi-lo em obediência a Deus. Portanto, quem ler ou ouvir estas palavras, volte aos fundamentos da Bíblia. Deixe de lado os seus interesses pessoais e a sua honra, e espalhe estas palavras de despertar na sua casa, no seu trabalho, aos seus conhecidos, na sua igreja e em todos os lugares. Esta é a sua missão neste despertar da igreja no nosso tempo. É um apelo solene pelo restabelecimento do reinado de Cristo na terra, através de um grande despertar do poder do Espírito Santo, como aconteceu muitas vezes na história da igreja. O que os cristãos de antigamente fizeram em torno de Charles Finney e outros, para que hoje se fale do avivamento morávio, do avivamento do país de Gales ou do avivamento da Azusa Street, é o que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nos chama a fazer para o nosso tempo e para as gerações futuras. E que aquele que pode compreender, compreenda. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We crossed over Jordan. Você acabou de ouvir Cacu, capítulo 170, A Caminhada para um Reavivamento da Igreja. A mensagem de Mateus 25:6 está em 162 pregações. Na versão escrita e áudio, você pode obtê-las gratuitamente na versão para telemóveis e computador.